professoras que vêm há algum tempo trabalhando em cima da pesquisa, em cima da redação, em cima da construção do conhecimento, dos artigos, e a gente agradece muito, tá, Kátia, Regina? E vamos lá então, gente. Vocês têm o tempo que vocês quiserem, e depois a gente abre para uma discussão, tá bom? Obrigado mesmo. Boa noite. Primeiro, obrigada, agradeço o convite, né, do Dino, da Regina, para poder participar desse momento e poder colaborar. Eu e Regina, a gente elaborou essa aula de hoje considerando um roteiro, porque a proposta aqui, antes de qualquer coisa, eu sou Kátia, os que não me conhecem, né, eu sou Kátia França, eu sou professora da UFMA, do curso de Letras, e eu não pertenço ao programa, ao PG Letras. O programa que eu estou é o programa de pós-graduação em Letras, né, de Bacabal. Eu estou no mestrado de Bacabal. E aqui eu vim numa parceria com a Regina e com o Dino para colaborar. E esse momento de hoje, que eu e a Regina montamos, nós montamos pensando a estrutura da redação e redação do projeto de pesquisa. Então, a gente elaborou pensando em alguns momentos. Vamos pensar sobre, se é um projeto de pesquisa, a gente precisa pensar o que é pesquisa, né? Só retomar alguns pontos que vocês já viram. Um outro, que é um projeto enquanto uma escrita acadêmica, elaborada para circular dentro desse universo que é a universidade, dentro desse universo que é o universo científico, né? Uma instituição científica que vem para produzir, que tem a finalidade de produzir conhecimento, de divulgar conhecimento. Então, é uma escrita que tem normas próprias dessa cultura onde ela está inserida, que é a universidade. Então, esses dois elementos a gente vai trabalhar, e vamos colocar depois uma relação prática de projetos, porque às vezes a gente fica pensando, como é que a gente faz, né? Vocês estão mostrando para a gente os elementos que são mobilizados, mas como é que a gente faz? E aí nós vamos mostrar para vocês dois projetos. Um projeto que é o projeto da Regina, egressa do PG Letras, e o projeto de uma aluna minha, Aline, lá de Bacabal. Nós pegamos esses dois projetos para mostrar diferenças e aproximações, elementos que precisam constar em qualquer projeto e elementos que estão mais ligados a o que o programa pede e a própria história de pesquisa de quem está se colocando nesse universo, né, que é o universo da pesquisa nesse terreno, né, circulando nesse terreno. Regina, queres colocar alguma coisa antes de começar a se apresentar? Oi, vou então logo me apresentar para nós darmos continuidade. Então, boa noite a todos. Eu sou a Maria Regina, eu sou professora da Educação Básica da Rede Estadual e egressa do PG Letras, UFMA. E, assim, eu quero muito agradecer ao professor Dino por este convite, né, por nos dar esta responsabilidade de aqui estabelecermos esse diálogo com todos que estão aqui, de forma que nós possamos, de alguma maneira, contribuir, né, para a produção de um projeto. E, assim, muito feliz por estar aqui e muito feliz também porque, egressa do PG Letras, eu realmente fiz o mestrado com aquela gana, com aquela mesma vontade de imergir nesse universo acadêmico, na pesquisa, né, na ciência, e para mim, assim, foi muito, mas muito mesmo proveitoso, né? Foi muito proveitoso. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder, de alguma maneira, contribuir. Agradeço também a Kátia por ter prontamente aceitado, né, estar aqui comigo e estar aqui também orientando todo esse caminho
que vocês irão trilhar, né, para a produção de um projeto e que realmente possamos oferecer essa grande contribuição, né? E claro, né, através desse diálogo, também com a participação de vocês. Agradeço muito. E Kátia, ok, aí você pode. Ok. Obrigada, Regina. Então, quando a gente pensa no projeto de pesquisa, como eu falei a vocês, a gente precisa pensar, bom, é um projeto, e aí passa efetivamente por dois movimentos, de leitura e de escrita. Precisa acessar o terreno da escrita acadêmica. Ok, mas dentro dessa escrita acadêmica, a gente tem uma infinidade de gêneros, uma infinidade de gêneros que vão dialogar com esse universo, que é o universo acadêmico. Mas aqui nós vamos trabalhar com o projeto de pesquisa. Então, o que é a pesquisa? Para trabalhar com o que é pesquisa, a gente pegou um artigo científico de Clark e Castro, e aí eles colocam, né, porque eu coloquei no Google, pesquisa. O que mais tem é uma série de livros de metodologia da pesquisa colocando. Então, eu selecionei esse artigo, porque esse artigo me mostra o que me importa. Pesquisa um processo. Pesquisa não é produto. Pesquisa é processo de construção de conhecimento. É construir o conhecimento sobre alguma coisa, que tem como metas principais gerar novos conhecimentos, corroborar ou refutar conhecimento pré-existente. Então, a gente faz pesquisa para construir. E essa construção, ela está ligada a processos também de desconstrução. Desconstrução de ideias pré-estabelecidas que nós temos, de certezas que nós temos, de ideias naturalizadas que nós temos. É como se a gente tivesse uma série de perguntas, eu já sei todas as respostas. A pesquisa, fazer pesquisa, é sair desse local de certezas e colocar, né, fazer o exercício da dúvida, para gerar uma novidade, para gerar conhecimento, para produzir conhecimento. Como quando se faz pesquisa, especialmente quando se pensa na graduação, até no mestrado, são elementos pequenos que a gente vai pensando para poder fazer. Pode ser que alguém aqui, fazendo um projeto e fazendo um mestrado, revolucione um campo, mas não é essa a proposta. A proposta é fazer a pesquisa olhando, pensando, construindo, desvendando, desconstruindo obviedades e coisas que foram naturalizadas. É preciso a gente contribuir para aquele campo. É o campo da educação, é o campo da linguística, é o campo da literatura. Qual é a contribuição que vai ser dada? Então, é um processo de aprendizagem do indivíduo, que realiza a pesquisa, e da sociedade. Ganha todo mundo no processo da pesquisa. Humberto Eco, o Clark, ele traz Humberto Eco. Humberto Eco tem, né, que é muito famoso, o dele é Como se faz uma tese. E aí a tese em ciências humanas. Ele diz que é descobrir algo que ainda não foi dito. O que não foi dito? Agora, para eu dizer uma novidade, eu não posso desconsiderar o que já foi dito. Porque se eu desconsidero, eu acho que eu estou falando uma grande novidade, mas na verdade alguém já disse isso. Alguém já colocou isso, já colocou de maneira mais consistente, ou o que você está dizendo ainda está num processo muito embrionário e alguém já fez uma pesquisa muito maior. Então, fazer pesquisa sobre um fenômeno é ler o que já tem sobre esse fenômeno. E é considerar que fazer pesquisa é sempre um movimento relacional. Eu vou estudar sobre o livro didático. Quantas coisas tem no livro didático? Eu posso ver no livro didático como é explorado o romantismo. Qual o lugar da literatura maranhense no livro didático? Como é trabalhado a questão da variação linguística? Como é trabalhado essas redes sociais no processo das práticas de linguagem? Então, há uma série de coisas que podem ser trabalhadas. Porque a construção de um objeto não é exata, ela é relacional. Então, a pesquisa, aí, Clark e Castro trazem um outro autor, né, que é Goldberg, não é Miriam, né,
mas é um autor dentro do campo que ele está trabalhando, que ele diz que a pesquisa é um trabalho capaz de avançar o conhecimento. A pesquisa inicia sempre com uma pergunta. É a pergunta, é a dúvida. Todo mundo está dizendo, isso é isso. Você diz, mas será mesmo? E aí fazer pesquisa é fazer o exercício da pergunta, que dizem para a gente não fazer quando a gente é criança, dizem para de perguntar, menino, né? Menino é o tempo todo perguntando por quê. E aí a gente para, agora a gente precisa voltar. E aí amadurecendo essa pergunta, sim, mas por que isso acontece? Como assim? Não, isso é isso. Pronto, eu já te disse. Não, não dá. Não dá para ser mais essas respostas tão prontas e acabadas. É abrir-se para essa possibilidade. Então, a pesquisa é fundamental para o desenvolvimento humano e deve ser feito pautado em princípios éticos. Então, éticos em vários sentidos. Quando se faz um projeto, que você começa a desenvolver um projeto, existe inclusive um comitê de ética, depois que você faz o projeto. Se a pesquisa envolve pessoas, alguns estudos que você vai fazer, que envolve pessoas que precisam dar depoimento, então, precisa ter princípios éticos, por isso existe até um comitê para isso. E é preciso dialogar com estudos científicos que possibilitam a construção de um objeto de estudo. Um objeto, livro. Tá, um livro que eu pegue, um livro, isso aqui é material, eu posso ver de vários aspectos. Eu posso estudar todo o processo de como se constrói um livro a partir da editora, o papel do editor. Né? Eu participei de uma banca de uma tese que era o papel do editor, tem a ver com o livro. Né? Uma aluna minha, no mestrado, foi pesquisar como os livros de alfabetização, processo, né, de alfabetização e letramento, na década de 70 e agora nos anos de 2020. Então, como é que se dá esse processo de construção dos sentidos de alfabetização e letramento nesses livros? Então, vejam que é diferente. Então, para eu poder falar sobre o livro didático, sobre o ensino de língua portuguesa, nas séries iniciais, eu preciso saber dessa história do livro didático. Eu preciso entender qual é a concepção que eles têm de ensino. Então, história, língua portuguesa e educação estão juntos, ali, formando o objeto. Então, fazer pesquisa é um movimento que é interdisciplinar. Então, eu estou fazendo uma pesquisa na literatura, que dialoga com a história, que dialoga com a antropologia, que dialoga com a sociologia, né? Quantas atividades, que dialoga com a medicina, quantas atividades, áreas vai se dialogando? E como é que eu vou saber os diálogos? Os diálogos que eu vou estabelecendo é que vão construir o objeto. O Solzhenitsyn colocou isso, né? É o ponto de vista que cria o objeto. Como é que eu olho? O que é da linguística, o que não é, a perspectiva dele era isso. E para isso eu preciso colocar uma lupa sobre algo. Se eu tenho um campo grande, né? Se eu tenho um campo grande, se eu tenho um livro como esse, que tem várias coisas nessa capa, e eu coloco a lupa sobre esse ponto, é esse ponto que vai ter em destaque. Isso tudo compõe a capa, mas é só isso que eu vou querer. Então, eu tenho, quando vou fazer pesquisa, uma dimensão contextual, que não é só imediata, ela é grande, é onde está situada agora, a lupa que eu vou colocar é ali. Então, eu preciso entender o geral para eu poder colocar a lupa em cima, né, sobre alguma coisa. Fazer pesquisa é deixar esse despertar da dúvida, é andar por um terreno de incertezas. Você não sabe o que vai vir, né, no próximo passo. Você é como construir uma casa, que você projeta, mas você vai chegar lá e vai ver que algumas coisas que você projetou não vão dar certo. Ou pelo terreno, ou pela posição, ou pelo tempo, ou por várias outras coisas. Então, fazer pesquisa é um movimento de despertar da dúvida. A motivação básica que leva o indivíduo a realizar uma pesquisa científica é o aprendizado. Ele quer aprender sobre alguma coisa. Alguma coisa te inquieta.
Você olha, você está olhando ali dentro da literatura. Um aluno meu lá em São Bernardo disse que ele queria fazer o TCC dele fazer uma pesquisa sobre literatura maranhense, porque ele disse que ele passou a educação básica dele inteira e não sabia que existia literatura maranhense. Mas esse mesmo aluno é aquele que estudou, né? Que estudou autores como Gonçalves Dias, como a Luiz de Azevedo, sabe? Como Sousandras, mas ele não sabia que existia uma literatura maranhense. Então, ele queria ver na escola qual é o espaço que a literatura... É assim, eles já se tornaram grandes nomes da literatura do mundo, né? Foi um aluno chamado Biratã, lá em São Bernardo, Dino. Foi o TCC dele. Então, ele disse assim, vejam como é a cabeça dele. Ele achou que ele nunca tinha visto, né? Que ele nunca tinha visto porque entrava como se fosse assim, os grandes. Então, eles não pertencem ao Maranhão. Olha que coisa, ele falou assim, quando eu vi aqui literatura maranhense, eu falei, gente, né? Então, ele queria ver isso, como é que essa literatura maranhense na escola, como é que os alunos olham esses autores. Olha que coisa interessante. E isso, quantos alunos, quantas pessoas passam pela escola, vivem a mesma realidade que ele e que nunca despertaram para isso, né? Mas isso inquietou, e isso virou um trabalho de pesquisa. Claro, que quem orientou não fui eu, quem orientou foi uma professora de literatura, tá? Também é outro ponto. Dá vontade de botar no que, Gina, aqui? A gente tá botar num capinzal. Não, Dino. Dino e as saídas dele, né? A ideia na cabeça dele, não é que eles não soubessem que fosse do Maranhão, mas é porque não é dado na escola o destaque como literatura maranhense, é isso que ele quis dizer. Não é trabalhado como literatura maranhense, é trabalhado como alguém que está no mundo. Então, eu achei interessante o modo como ele foi percebendo isso. E isso inquietou. Como ficou a pesquisa dele depois, eu não sei. Ele estava conversando comigo, me disse isso, eu disse, vai conversar com o professor de literatura que ele vai te ajudar, né? Então é isso. E aí, nesse ajuda, é ajudar a melhorar essa pergunta, a formular, sair de um aspecto ingênuo, né? Que o Dino percebe que é ingenuidade, para colocar um aspecto mais consistente. Não ser um falso problema, mas efetivamente problema de pesquisa. E isso, certamente, o professor de literatura ajudou. Eu estou contando aqui para vocês o que ele me falou. Ele disse, professor, eu queria ver como é que é isso. Eu disse, fale com a professora de literatura. Ela vai lhe ajudar a formular esse problema, a formular essa pergunta de tal maneira que ela se torne efetivamente uma pergunta de pesquisa e não uma curiosidade ingênua, né? Então, veja, existem perguntas cujas respostas são encontradas em estudos já realizados e publicados. Às vezes você diz, mas eu queria saber, então vamos ler isso, vamos estudar isso para ver o que acontece. Vamos ver isso aqui, tá? Mas há perguntas que não são conhecidas. E isso em todas as áreas de conhecimento. Dentro das ciências humanas, a gente tem alguns dilemas. Porque dentro das ciências da natureza, né, você tem um modo de pesquisar e de compreender as coisas que é diferente. A nossa relação, né, de sujeito e objeto não é de isolamento. A gente trabalha com linguagem. Quando eu coloco esse sujeito como objeto, é porque não dá para separar tanto de forma dicotômica. Então, como fazer essa pesquisa para ter o status de pesquisa, para ter o status de pesquisa científica, né? Então, é preciso entender, ver o que já foi visto, para entender, bom, até aqui alguém me respondeu, mas daqui para cá, quais são as dúvidas? Para isso, é preciso conversar, né? E conhecer pessoas que... dialogar com pessoas que já tenham mais leitura, já tenham mais maturidade, né? E essas leituras, essas conversas vêm desde livros que eu vou ler, que me ajudam, até pessoas que eu vou conversar, professores que vão ajudar. Então, visto que pesquisa
O que é essa pesquisa? Que é o interrogar, é o buscar compreender, a partir desses diálogos com vários autores, a partir da inquietação que te move. O que te move? Né? O que move você? Aí eu preciso pensar que a pesquisa tem etapas. A pesquisa ela não nasce de uma sentada só, né? E o Bourdieu, no ofício do pesquisador, ele vai dizer que fazer pesquisa não é fazer show. Então precisa planejar. E o planejamento não é uma coisa assim, eu vou fazer o projeto bem aqui, rapidinho. Não é rapidinho. Que exige de você movimentar a sua capacidade de ler, compreender um determinado texto que não é o texto de uma carta que você faz para o amigo ou de uma carta de amor, mas é de alguém que constrói conceitos. A relação é conceitual. Não é uma palavra que eu não sei o sentido e eu vou abrir o dicionário para poder ver o que é. Não. A relação é conceitual. Se é conceitual, ela é metodológica também. Porque teoria e metodologia elas estão juntas. Se eu digo que alguma coisa é meu referencial teórico, ele está ligado também a uma abordagem metodológica. Por quê? Porque aquilo que eu estou estudando vai me ajudar a levantar as categorias para aquilo que eu quero. Então, eu tenho que planejar. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler o máximo de coisas que eu puder, dentro dos meus limites. Por quê? Quando você começa... Vocês viram isso na graduação. Eu estou na graduação, estou no primeiro período. Né? O professor Dino, que está aqui, a professora Regina também. A gente teve uma professora, me lembro, Renan Ivele, que lembra, Gina? Dino. Teoria da literatura. Eu me lembro muito bem, a professora... Sim. Sônia Batista passou esse texto para a nossa turma. E éramos calouros, no primeiro período, quando a gente lê aquele texto que ela foi dar aula, ninguém tinha entendido nada, e a gente começou a se perguntar, será que esse é o curso que eu quero? Porque eu vim para cá porque eu gosto de ler, eu gosto da literatura, mas que texto mais complicado é esse? Que texto mais complicado? Quando a gente chega no último período, que tem gente fazendo TCC, utiliza esse mesmo texto que achou tão difícil. Por quê? Ele já foi lido em outros momentos, outras relações vão acontecendo, outros jogos de intertextualidade e interdiscursividade vão sendo percebidos, né? Vão sendo percebidos. E aí aquele texto que parecia intragável, ele começa a ser compreendido e até mobilizado. Então, isso, nós temos nossas etapas. Então, para o projeto é a primeira etapa, é o planejamento. Então, você vai ler e vai mobilizar essa sua leitura. E aí, depois, aprovado esse projeto, você vai para outra parte, que é a execução. E como todo projeto, na hora da execução, não sai igualzinho. Você projeta de uma forma e vai haver mudanças. Pode haver pequenas mudanças ou grandes mudanças. Vai depender do quê? Do caminho, do processo, de quem orienta, de onde eu coleto os dados, né? De que dados serão gerados, do tempo que eu tenho. São muitos fatores. E aí terminou, eu vou divulgar. Tanto defendendo meu trabalho, né, numa banca, quanto divulgando em capítulos de livros, de revista, ou fazendo um livro também, né, fazendo um livro de... E aí, se o nosso foco aqui não é a pesquisa toda, né, feita, mas é como construir a primeira etapa, que é o planejamento, que tem a ver com o projeto de pesquisa. Para falar desse projeto de pesquisa, a gente precisa pensar sobre o que é um projeto. O projeto de pesquisa é um planejamento no qual se relata e se justifica o problema a ser pesquisado. Esse nome problema, né? E ele vai ser que se indica a pergunta que se pretende responder.
tudo gira em torno desse problema, da pergunta. Por isso é importante a gente ter qual é a pergunta, qual é o problema, para não ser uma falsa pergunta, um falso problema. Por exemplo, dizer, não se ensina literatura maranhense na escola? Não, isso não é um problema. Por que não se ensina? Não, isso não é um problema, isso é um falso problema. Se ensina. A questão é como ela está ensinando, quais são as condições, o que acontece para o aluno perceber que isso é literatura maranhense ou não, sabe? A gente tem que ver qual é efetivamente o problema de pesquisa. Qual é o problema? Qual a pergunta que você vai fazer? Esse é o grande desafio. Porque ele não acontece só com base na minha observação empírica. Alguma coisa que eu olhei ali acontecendo. Num romance que eu li, num livro didático que eu vi, numa aula. Não é só ali. Eu preciso levar em consideração algo que eu estou vendo constantemente, mas eu preciso também ver autores que vão me ajudar. Qual é o problema? Esse é o desafio. Aí, quando eu fui fazer o mestrado, meu mestrado em educação, eu estava, todas as minhas relações eram com letras. Ok, eu era professora de língua portuguesa, trabalhava com produção de texto nas escolas, eu trabalhava em uma escola particular grande daqui em São Luís, e trabalhava em escola pública grande de São Luís, né? Trabalhava com essas escolas grandes. Escola pública que, para poder fazer para entrar, tinha processo seletivo e tal. Mas o que eu vi é que a aula que eu dava nessa escola grande, particular, ainda que eu me esforçasse, as respostas eram muito diferentes. Tinha uma lacuna grande nas respostas que os alunos me davam na escola particular e pública. Aí eu fui para o mestrado querendo saber, olha a minha pergunta, por que os alunos da escola da escola pública tinham tanta dificuldade? Por quê? Então eu queria saber a causa. Ao longo do mestrado, eu vi que minha pergunta não estava correta. Minha pergunta precisava ser redefinida. E foi redefinida. Para quais as condições, né? Quais são as práticas de leitura e oralidade que os alunos têm nessas diferentes escolas? A partir do momento que eu quero saber quais são as práticas, eu vou ter respostas condizentes com as práticas. Claro, dependendo das práticas de linguagem, de leitura e escrita que eu tenho diferente, eu vou ter isso. E aí o que eu estava querendo, por que minha pergunta inicial foi um problema? Porque eu estava querendo comparar, colocar em pé de igualdade, né, o que é diferente e desigual. O que é diferente e desigual. Então, percebem como o planejamento, você organiza e vai aperfeiçoando a sua pergunta, o seu problema, qual é o seu problema? Havia um problema posto ali, que eu via enquanto professora, e o que eu lia não estava me dando resposta suficiente, e eu queria ver isso. Depois eu vi que a minha pergunta precisava ser redefinida. Porque a minha pergunta não ia... eu queria algumas respostas objetivas. Isso é isso, por isso que eu não ia encontrar. Não daquele jeito. Eu precisava ver outros elementos. E, para isso, eu precisava, né, da filosofia da linguagem, eu precisei da sociologia da educação, né, da linguística, para poder, né, da análise do discurso, para poder fazer um estudo. Então, vejam, é sempre as disciplinas em diálogos. E sempre, agora, nessa etapa, é o planejamento. Um projeto de pesquisa é um enunciado responsivo. É um enunciado responsivo de um sujeito, de um ser no mundo, que está querendo acessar um terreno, uma esfera da comunicação, que é científica. Então, para isso, o projeto precisa dialogar com os interlocutores. Quem vai ler? O que espera encontrar naquilo que vai ler? Então, há uma expectativa
Há uma expectativa, assim como no Enem, quando se vai fazer, tem uma expectativa, tem um interlocutor que é a banca. Agora, eu tenho interlocutores que estão dentro de uma esfera científica que esperam elementos, né, que eu responda a determinadas situações. Aqui, eu peguei duas... Só um minutinho, por favor. Aqui nós temos como é que nasce uma pesquisa. Eu já dei o meu exemplo para vocês e eu vou pegar aqui duas outras. A professora Vera Paiva, no livro que ela vai falar sobre pesquisa, divulgação, produção e divulgação, ela vai contando a história sobre como algumas pesquisas vão nascendo. Então, por exemplo, essa pessoa que ela fala de uma pesquisa que foi feita, como é que vai nascendo, de onde vai vir? Daí um sujeito da pesquisa respondeu, eu me interesso sobre as práticas de linguagem. Como foi que nasceu? Ela diz, olha, no mestrado eu tinha um filho pequeno, e a aquisição da linguagem começou a me atrair. Olha, olhando o filho, aquilo começou a atrair. Tinha o campo de observação em casa, eu estava ali olhando. Aí no doutorado, ela fez isso no mestrado. No doutorado, eu comecei a olhar para o ensino de língua portuguesa mediado por diferentes textos. Isso me levou a pesquisar os gêneros textuais, principalmente na fase da alfabetização e letramento escolar. Aí você diz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Tem a ver com a aquisição da linguagem, no caso, a aquisição da linguagem, que ela está falando ali da fala, da oralidade, e agora ela começa a trabalhar, só que agora ela pega um outro processo, que é o processo da alfabetização e do letramento. É o processo de construção, como é que você vai aprender a escrever. Todo um processo que você vai vendo. Então, veja, o filho foi o ponto de partida para olhar. Ele é o ponto de partida. Mas tem muita coisa nesse meio campo. A outra pessoa que vai, né, a tua relação contigo mesmo, que teus gostos. Desde criança sou apaixonada por fotografia, aprendi a fotografar cedo, e na graduação em jornalismo pude aperfeiçoar o que vinha aprendendo. Olha como essa relação está acontecendo. Virei fotógrafa, e na vida acadêmica venha pesquisando, desde a especialização, objetos relacionados ao universo fotográfico, principalmente os discursos imagéticos, olha aí. Ela não está vendo luz, sombra, discursos imagéticos. O quê? Fotojornalismo na especialização e no mestrado e a fotografia de Sebastião Salgado agora no doutorado. Então, vejam como pesquisar, em alguma medida, é pesquisar-se também. É pesquisar-se. É olhar aquilo que te inquieta. É olhar o que te inquieta, ao mesmo tempo fazer o que o Bachelard fala, né, que é um autor que trabalha, né, sobre esse fazer ciência, que ele vai dizer que a gente precisa superar obstáculos. Precisa superar obstáculo e fazer essa psicanálise do conhecimento. Um projeto tem elementos. E esses elementos do projeto, agora, eu vou deixar com a professora Regina. Ok. Obrigada, Kátia. Então, partindo de tudo que Kátia aqui expôs acerca da pesquisa, acerca também de que a pesquisa ela parte de uma inquietação, de uma dúvida, de um planejamento, né, para então se alcançar as outras etapas até chegar à execução. E esta parte aqui, ela vai resgatar a fala da professora Kátia, e também vai nos dar um norte acerca de como nós podemos elaborar um projeto, né? E de acordo também com o edital, e também nós escolhemos o livro da Vera, que também nos dá um direcionamento para que nós possamos elaborar este projeto, né? Que requer de nós, especialmente, esse desejo de investigar, que tem que despertar em nós, primeiramente, conforme que Kátia colocou aqui, né, esta vontade de ir em busca daquilo que nos inquieta, daquilo que nos provoca dúvida. E essas dúvidas, conforme já foi colocado, elas vão surgindo exatamente em torno de nós, de acordo com o nosso cotidiano.
enquanto profissional, enquanto professora, ou mesmo em uma situação mais corriqueira, mais, vamos dizer assim, mais íntima, mais pessoal, conforme o caso que também a Kátia aqui expôs, né? A relação aí da mãe com o filho. O certo é que a pesquisa, ela vai exatamente não só apresentar algo, como também nos representar, né? A pesquisa, ela deve estar intimamente relacionada com aquilo que eu desejo buscar e com aquilo também que eu desejo revelar nesta pesquisa, né, em busca de uma resposta, de alguma resposta. Embora nem sempre essa resposta ela venha de maneira tão definida, tão organizadinha, a ponto de sanar todas as nossas dúvidas, porque na realidade uma pesquisa ela não é finita, né? Ela não para, ela não se encerra, né? Exatamente porque ela nos provoca ainda mais também inquietação, mas o projeto ele precisa dar este norte. Então, considerando o edital e o que também nós podemos verificar no livro da Vera, nós temos aqui os elementos do projeto que não podem faltar, que inclusive fica bem claro no edital, né, que esses elementos eles precisam estar postos no projeto e também desenvolvidos de acordo com as orientações, né? É o título, a linha de pesquisa, a justificativa, os objetos, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia, cronograma, referências, inclusive obedecendo, né, a esta organização que o próprio edital também nos coloca. Dessa forma, Kátia, tudo bem, pode. Então, dessa forma, nós temos aqui esta observação 1, que deixa claro que não serão aceitos projetos que não atenderem ao roteiro para a elaboração do projeto, de acordo com o edital. Então, nós temos que dar atenção, mas uma atenção mesmo bem criteriosa, uma atenção para o que o edital nos coloca acerca da organização desse projeto, né? Para que nós de repente não esqueçamos de algum elemento que, né, que isso não vai acontecer, que possa, inclusive, né, fazer com que o projeto não vá em frente. E o projeto não deverá conter identificação do candidato, o que também, com certeza, todos já leram, né? Isso não pode acontecer. E o candidato não deverá sugerir nomes de docentes do PG Letras como possíveis orientadores. Ressalta-se que o que determinará a designação dos professores como orientadores será a afinidade do docente com o referido projeto e sua disponibilidade de vaga. Quando eu, então, elaborei meu projeto, nós poderíamos colocar, né, uma referência, um orientador, né, que desejaríamos que nos orientasse, mas agora também temos que dar atenção a este item que é muito importante, né, para evitar qualquer eventualidade que venha a acontecer que não seja desejada, inclusive. Então, dando continuidade, nós temos então, ok, Kátia. Kátia, pode passar o slide. Obrigada. Então, nós temos o título. Né? Ora, conforme que foi colocado, nós passamos por um momento de dúvida, de inquietação, de planejamento, para posteriormente, né, trabalharmos esta organização e uma execução. Então, certamente, nós vamos, a partir dali, selecionar ou criar, produzir um título que tenha uma relação bem íntima com aquilo que nós desejamos pesquisar, né? É um título que deve ser sucinto, um título curto, né? Ele tem que ter as informações necessárias que, de alguma maneira, já vão dar assim um prenúncio daquilo que nós vamos pesquisar e também colocar no projeto, tá? Este título, inclusive, às vezes pode apresentar alguma caracterização de alguma ação que vai ser desenvolvida no projeto, inclusive até mesmo na metodologia. E é um título que traz esta informação,
já para direcionar a pesquisa, para também direcionar a nossa intenção diante do objeto que desejamos colocar em evidência para realizar a pesquisa, né? E, claro, que o título ele vai estar de acordo com a linha de pesquisa escolhida. É a linha 1, a linha 2 ou a linha 3, né? E é claro que quando nós pensamos em um título, quando inclusive produzi o meu título, eu já estava também pensando até em algumas teorias que eu pudesse relacionar a este título para poder desenvolver o projeto, para poder produzir o projeto, né? O título, ele antecipa vários aspectos, entre eles, já exatamente um conhecimento, algum conhecimento que nós possamos ter acerca daquele objeto que vamos pesquisar. Porque quando se diz que nós vamos investigar um objeto, não significa dizer que nós não tenhamos nada, nenhum conhecimento sobre ele. Não é isso, mas é exatamente um elemento, um aspecto, um fato que, de alguma maneira, nós temos uma aproximação com ele, mas que ali houve uma lacuna para que nós possamos compreender algo e que desejamos realmente compreender. Então, especificar a linha de pesquisa do programa a que o projeto se vincula. E a justificativa? A justificativa é uma parte do projeto de suma importância, é fundamental. Ali, na justificativa, nós vamos apresentar o tema e esta importância da pesquisa e desse tema, né? Ali é que vamos perceber o quanto o nosso tema, o quanto o nosso objeto, ele vai, de alguma maneira, fazer a diferença, porque ele vai agregar informações, também vai agregar conhecimentos, né? Ainda há pouco, alguém falava, mas tem que ser algo inédito, e o professor Dino disse, não precisa ser inédito, a não ser no doutorado, né? Mas, com certeza, embora não sendo inédito, né, nós vamos trazer outras informações também, algumas informações que vão responder às nossas dúvidas, que vão realmente, de repente, nos dar um direcionamento, um percurso acerca da nossa inquietação, né? Por isso, na justificativa, nós vamos ter, então, que está explicitando as razões acadêmicas. Por quê? Por que, então, que eu escolhi este tema? Por que eu escolhi este objeto, né? Qual a minha perspectiva diante deste objeto? E ali nós vamos, então, verificar, né, que tem que estar relacionado com a temática apresentada, delimitar a questão de pesquisa que se pretende abordar, relacionando aos trabalhos que já versaram sobre ela. Então, não é algo totalmente inusitado, e nem precisa ser algo inusitado, inédito, considerando que parte de algo que também já foi dito, mas que, de repente, ficou esse espaço que precisa ser preenchido através de outras investigações, através de um outro olhar, tudo muito fundamentado e respaldado por meio de teorias, mas que são teorias que também vão sendo, ao longo desse percurso, né, delimitadas, escolhidas, que têm uma relação também, é claro, com o nosso objeto de pesquisa, né, relacionando aos trabalhos que já versaram sobre ela. O objeto de estudo refere-se ao que ou quem será analisado, ao que ou quem será analisado. O problema define a pergunta específica que a pesquisa quer responder sobre esse objeto. É aqui que nós vamos, na justificativa, ao discorrê-la, nós iremos, então, colocar a nossa pergunta, a nossa dúvida, é aquele questionamento. É exatamente esse questionamento, ele surge a partir, como já foi frisado aqui, dessa dúvida, né? Já foi aqui tão bem colocado, dessa inquietação. E esse questionamento deve estar lá, questionamento que será posteriormente respondido, questionamento que será sempre retomado no nosso projeto e depois também na nossa dissertação. Este questionamento, eu digo que ele é o elemento diretor de tudo.
Por quê? Elemento diretor, por quê? Porque é ele que vai motivar as buscas através de leituras, de teorias, e que tantas teorias vão surgindo que realmente tem uma relação direta com esse questionamento. É ali que nós já estamos pensando no que vamos precisar pesquisar. Os artigos, os livros, né, a nossa referência, né, as nossas referências na realidade. E que também essas referências vão mudando ao longo do mestrado, ao longo também da organização do nosso trabalho. A justificativa é um momento em que, né, depositamos ali toda essa nossa inquietação e a nossa busca por um resultado que nós esperamos alcançar. O próximo, Kátia, por gentileza. Então, ok, Kátia. E, claro, como o projeto, ele é um texto, eu digo que é um texto coeso. Não dá para nós ignorarmos, por exemplo, porque mudamos de tópico, para ignorarmos, é claro, a justificativa. Aliás, desde o título, né? Não dá para ignorarmos o título justificativo porque passamos para o objetivo. Tudo isso tem que estar muito bem casadinho, muito bem coeso. Os objetivos, afinal, eles surgem a partir do meu título, a partir da minha inquietação, é a minha pergunta, né, criando ali o meu objeto. Então, esses objetivos, eles precisam declarar de maneira realmente clara e concisa, né, para definir o que realmente nós, enquanto pesquisadores, precisamos alcançar. O que se pretende alcançar ao final desse estudo? Né? O que se pretende, então, encontrar a partir dessa pesquisa, dessa investigação? Então, ele vai, assim, fornecer essa ideia aproximada do conhecimento a ser gerado pelo projeto de pesquisa, e devem ser realistas e factíveis. Não dá para pensarmos, por exemplo, em um objetivo que só pelo fato de estar ali, um objetivo tão bem organizado, tão bem preparadinho, tão bonitinho, né, sem que realmente seja possível mobilizar esse objetivo dentro de todo o trabalho e que seja realmente alcançável. Né? Ele precisa ser viável. Eu preciso dizer que o meu objetivo ele vai viabilizar o alcance daquilo que eu pretendo que foi gerado lá na minha pergunta, lá na minha dúvida. Por isso, precisam ser realistas e factíveis. Responde diretamente à pergunta de pesquisa. E os geral e os específicos estão diretamente relacionados ao objetivo geral, né? Eles vão detalhar determinados momentos da pesquisa, eles vão especificar de maneira, vamos dizer assim, de maneira mais estreita, né, as etapas da pesquisa. Eles vão ali também dar um direcionamento, eles não são menos importantes do que o objetivo geral. Eles são, na realidade, eles são criados a partir do geral, mas eles é que vão dando esse direcionamento a cada momento da pesquisa. Então, o que eu pretendo em determinado momento? O que eu pretendo no momento subsequente? Ao final da pesquisa, o que eu também pretendo, né, com essa pesquisa? Então, eles precisam estar intimamente relacionados, sim. Não dá para se falar em um objetivo geral que tome um direcionamento e um específico que tome outro direcionamento, né, que não se relaciona diretamente com o que já foi dito aqui. E a fundamentação teórica, que são os pressupostos teóricos que vão embasar a pesquisa, são os conceitos. E esses conceitos, inclusive, nós vamos perceber que eles vão estar ali já sendo praticamente construídos, e para depois se buscar o respaldo nas teorias, através dos escritores, dos teóricos, eles vão sendo construídos desde o momento em que eu elaboro aquele título. Porque ali no título, certamente eu vou colocar uma palavra, um elemento, um aspecto
que já está ali anunciando uma determinada teoria que vai dar enfoque àquilo que eu vou desenvolver no projeto. Não dá para se pensar em um título, não dá para se pensar numa justificativa, nos objetivos, sem também já ter, de alguma maneira, alguma noção a respeito das teorias que vou utilizar. Isso é muito importante. E é claro que tudo isso nós vamos construindo durante a graduação. E, no meu caso, por exemplo, não só foi durante a graduação, mas durante todo o meu percurso enquanto professora da educação básica, considerando as minhas leituras, considerando os teóricos, nos quais eu acreditava que, inclusive, que acredito que foram necessários e são necessários para que eu desenvolva melhor as minhas aulas. Os teóricos que sempre foram me acompanhando ao longo da minha caminhada como professora, eles estão no meu projeto, porque para mim, eles foram reforçando aquilo que eu acreditava, aquilo que eu buscava revelar na minha turma para os meus alunos, e que também ainda faço até hoje. Então, essa fundamentação teórica, é claro que ela vai se estender, é claro que ela vai passar por uma mudança, mas, inicialmente, se eu estou diante de um projeto, esses teóricos, com certeza, eles já estão ali, me soprando alguma coisa a respeito do que está ali no título, do que eu já coloquei ali também na minha justificativa, nos meus objetivos. E depois, é claro, eu vou em busca de outros que possam dialogar diretamente com a minha pesquisa. E aí nós temos a metodologia, o caminho a ser percorrido para responder à pergunta de pesquisa. A metodologia é um momento também muito importante, porque é o momento em que nós também nos deixamos ali transparecer. É o momento em que eu, pesquisadora, em que eu, Maria Regina, me coloco ali e dá para perceber, até na minha leitura, eu mesma lendo, eu me percebo ali na metodologia, porque é algo que eu vou realizar para alcançar aquilo que já falei anteriormente lá nos meus objetivos, para alcançar aquilo que eu depositei também lá no meu título e de acordo com a minha justificativa. São os procedimentos de geração ou coleta de dados, como analisar esses dados. E ali eu vou apresentar o quê? Eu vou apresentar uma entrevista, foi o que eu escolhi. Eu vou, então, partir de uma observação, eu vou partir de uma investigação em livros didáticos, por exemplo, através das atividades dos livros didáticos. Eu vou fazer uma análise de uma obra a partir de um determinado ponto que eu quero conhecer e que me inquietou também. Então, o que eu vou usar? Qual o procedimento eu vou usar para realmente fazer com que esse objeto apareça, fazer com que essa minha inquietação também ela possa ser sanada, que também é um momento fundamental da metodologia, porque é quando eu vou buscar esses caminhos que eu devo percorrer para realmente mostrar ali uma resposta, para dar uma resposta, diante das dúvidas, diante do problema que foi colocado, tá certo? E esse problema que é colocado exatamente lá na minha justificativa, a minha pergunta, a minha indagação, certo? Então, dando continuidade, nós temos, já podendo passar, então, dando continuidade acerca desses elementos, desses elementos que compõem o projeto, temos o cronograma. Esse cronograma, ele precisa ser real. Dentro, nós bem sabemos, do tempo que nos é permitido para fazer todo o mestrado. Então, nós temos, durante o mestrado, nós temos artigos para publicar, nós temos as nossas disciplinas, nós temos a realização, a produção da nossa dissertação,
e conforme a metodologia que você vai utilizar, nós temos a coleta de dados, nós temos as nossas investigações em livro didático, é presencialmente em uma escola, é através de uma entrevista, né? Então, esse cronograma, ele precisa estar exatamente adequado a todo esse momento, né? Esse nosso percurso, certo? Então, são o quê? 24 meses. Né? Então, eu tenho que entender que nesses 24 meses eu tenho atividades a serem executadas. Eu tenho que procurar, então, me organizar dentro desse cronograma, para que eu não ultrapasse, ou para que o momento de uma determinada atividade não seja prejudicada por uma outra que não foi feita no momento a contento. Então, ele precisa, por isso, indicar em meses, bimestres, trimestres ou semestres as etapas previstas para o desenvolvimento da pesquisa, justificando a execuibilidade do trabalho dentro do tempo previsto para o curso pretendido. Né? São 24 meses. Eu, quando iniciei o mestrado, nós iniciamos, foi em março de 2023. Nós sabemos que há muitas demandas em nossa vida, né? Ainda que só estudemos, mas há muitas. Né? E para quem estuda, para quem trabalha, e tem várias outras responsabilidades, então, um cronograma, esse planejamento de tempo, ele é fundamental, para que não ultrapassemos esse tempo, para que também não provoque até mesmo uma tensão, uma ansiedade. Então, tudo precisa ser muito bem organizado. E esse cronograma, por isso que ele é solicitado, porque ele é importante, sim. Eu iniciei em março de 2023, um mestrado, e quando foi no dia 20 de dezembro de 2024, eu já estava defendendo, né, a minha dissertação, apresentando a minha dissertação. Mas, para tanto, eu precisei desse planejamento. Né? Precisei desse planejamento. É claro que quando nós colocamos lá no cronograma, de tal tanto a tanto, eu vou ali produzir artigo e publicar, mas eu posso publicar em outro momento também, desde que também não, né, não interfira, por exemplo, nas disciplinas que estamos fazendo, lá também na produção da nossa dissertação. Tá? E a bibliografia? Essa bibliografia, conforme até já antecipei um pouco, né, ela já vem sendo organizada desde o título, desde o momento em que nós estamos ali fazendo aquelas perguntas, aquelas indagações, desde o momento em que a gente está externando, né, as nossas inquietações, e depois, é claro, que essa bibliografia ela vai se estender, exatamente pela necessidade, porque quando começamos a escrever, vão surgindo outras necessidades, vão surgindo ali, vai surgindo a necessidade de buscarmos outras fontes, né? E aí elas vão aqui, cada vez mais, colaborando com a nossa pesquisa. Tá? Nós temos aqui o limite mínimo, né? 12 laudas e máximo 14 laudas, incluindo a capa e referências. Né? Nós, às vezes, quando estamos ali tão envolvidos com a pesquisa, produzindo, né, o projeto, a gente pensa, são 14 laudas, nada, de repente a gente até ultrapassa. Né? Por isso é muito importante que nós pesquisemos, que façamos o projeto acerca daquilo de que realmente gostamos, né? Porque fascina, de fato, fascina quando estamos fazendo o mestrado e diante de tantas descobertas, né? de tanto conhecimento que vai agregando mesmo. Ok, Kátia, obrigada, dando continuidade. E nós não podemos, inclusive, né, deixar esse tempo passar, porque o tempo urge, né? E quando a gente menos espera, já se passou um ano. Na realidade, quando a gente menos espera, a gente já terminou o mestrado, né? E é, assim, uma felicidade. E vocês estão me vendo aqui com essa felicidade toda, considerando, né, que eu parei um tempão mesmo, depois da minha graduação, e decidi em 2023, então, fazer o mestrado. Olha só, né? Em 2023, fazer o mestrado.
E aí, nossa, para mim foi assim um presente grandioso mesmo. Eu falo assim sempre com todas as letras, de maneira assim bem explícita. Para mim foi um grande presente fazer o mestrado na UFMA, de verdade. Então, o projeto de mestrado, nós temos aqui um título. Olha só, gente, o que eu falei ainda há pouco para vocês sobre o título conciso, sucinto, mais curto, né, mais direto também. Olha a extensão do meu título. E aí vocês podem perguntar, nossa, esse título aí tão enorme desse jeito, e assim mesmo esse projeto, ele foi aceito? Sim, porque o título é um elemento. Consideremos os outros elementos e consideremos também um aspecto que eu sempre coloco. Nós precisamos conhecer o nosso projeto. Nós precisamos não só conhecer, eu digo, nós precisamos amar o nosso projeto, amar o que estamos escrevendo. Né? Claro que isso vai passar por mudança, gente. Olha só, olha o tamanho desse título, né? Do meu projeto. A apropriação de fundamentos da morfossintaxe na formação do professor de português. Um estudo que ecoa de interrogações sobre a relação do sujeito com fundamentos linguísticos. Bom, gente, eu congelei ali. Gente, olha, eu realmente escrevi um título enorme, não resta dúvida, um título bem longo, mas algo eu queria pesquisar sobre essa questão que está aqui, gramatical, e que ainda hoje me pergunto por que os alunos começam a ter aulas de gramática desde as mais tenras idades, e ainda assim, por que parece que quando nós colocamos ali algum aspecto gramatical, meu Deus, parece uma novidade. Parece que nunca estudaram. Então, a minha inquietação, ela continuou. Meu Deus, então, deixa eu organizar isso aqui na morfossintaxe. Né? Então, o que está acontecendo? É o professor, e olha que hoje eu considero que eu enveredei por um caminho um pouquinho arriscado, que parece assim que eu estava apontando para o professor de português, né? Estava me apontando também, né? Mas não era a minha intenção. E aí, um estudo que ecoa de interrogações. O que está acontecendo? Que os alunos não aprendem, que os alunos não gostam, né, gente? Que os alunos não gostam deste conteúdo. Mas, olha só, vocês vão ver que, apesar desse título ter mudado algumas e outras tantas vezes, eu posso assim dizer, mas eu me mantive com aquele cerne da questão, aquele cerne da inquietação. A morfossintaxe vai estar ali, essa inquietação, por quê? Então, que caminho que vamos buscar acerca desta questão? Então, Kátia, por favor. E assim, dando continuidade, nós temos algumas partes bem breves, eu não vou ler todo o texto, né, mas nós vamos ver alguns elementos de cada parte aí do projeto. Né? Nós temos, foi da linha 1, descrição e análise do português brasileiro. Hoje nós temos uma extensão, né? É a descrição e análise do português brasileiro e outras línguas, se não me engano. Né? E, então, nós temos uma extensão. Em 2023, era só até aí. Tá? Então, eu escolhi a linha 1, aí você vê que já tem uma relação com essa questão aí, essa descrição linguística envolvendo aí a morfossintaxe, essa minha inquietação, por que está acontecendo, né, lá desde a graduação, onde está essa situação toda, né, que envolve vamos dizer assim, esse afastamento do aluno em relação a este conhecimento. E aqui a justificativa, só um pouquinho, vou colocar aqui de maneira bem pontual, embora o trecho esteja um pouco extenso, né? E nós temos aqui o presente trabalho versa acerca de uma pesquisa que se intenta realizar sobre como os professores de língua portuguesa e licenciandos, futuros professores de português do curso de letras, têm apresentado respostas a respeito do conhecimento da morfossintaxe. Né? Então, que resposta eles vão dando? E aí, gente, eu já tinha, como eu disse para vocês, eu já tinha, de alguma maneira, alguns referenciais teóricos. Né? O Rodolfo Hilari,
eu já pensava, nossa, Rodolfo Lari, nossa, eu tenho o Círio Pocente, né, que de alguma maneira ele contesta alguns aspectos, contesta essa gramática normativa, essas exigências na realidade, né, em relação à gramática normativa. Eu já tinha o Perini, né? Eu sempre lia Perini, verificando ali como ele tratava a gramática normativa, né? O que seria necessário, além das outras, como Bechara e outros, né? O Castilho também. Então, eu já tinha algumas teorias ali que faziam parte da minha rotina, né, de leitura para compreender esses meandros todos, né, que envolve a nossa língua. E aí, nossa, se a língua é viva, a língua é dinâmica, então qual é esta dificuldade, né, que vai realmente aí cerceando, de fato, a compreensão, né, do nosso aluno? Eu estava sempre pensando ali no aluno, tá? E depois nós temos, depois da justificativa, aí então, Kátia, ok, acredito que o tempo, né, gente, mas vamos aqui. Kátia, pode passar, por gentileza, né? Então, olha só, em saber como tem se comportado o professor de português graduando. Gente, como que eu vou enveredar por um caminho deste? Olha essa minha, né? Olha como é que eu posso dizer, olha essa minha atitude aqui, né? E graduando de letras em relação ao estudo morfossintático. Uma vez que o uso desse saber ultrapassa uma identificação normativa. Mas a minha inquietação já está aqui sendo colocado. Gente, não é só esse aspecto normativo da língua, né, mas ultrapassa. Né, não é só saber identificar substantivo. Então, tudo isso vinha, gente, me inquietando. Então, não é só isso. Então, o que está acontecendo? Né, que não há, de fato, esse acolhimento acerca da nossa língua, né, diante do seu dinamismo todo. Kátia, ok. E, claro, aqui, gente, nós temos só fragmentos, né, lá do projeto, nós não temos aqui corrido direitinho, porque até em função também, né, do nosso tempo, espaço, e, claro, aqui é mais para um diálogo, uma conversa aqui entre nós, né? E eu vou insistindo nessa questão da morfossintaxe. E vem a minha pergunta, olha só, olha o meu da educação básica e os licenciandos do curso de letras têm apresentado sobre a apropriação de fundamentos da morfossintaxe em seu percurso formativo profissional. Olha só, que respostas eles estão dando. E eu estava sempre achando que essa resposta seria em relação também ao próprio aluno. Né? O que então, está se, de alguma maneira, transmitindo para o aluno? Né? Mas aí vocês podem fazer a pergunta, nossa, mas esse questionamento, essa pergunta, ela parece assim tão direcionada para alguém que parece não estar fazendo o dever de casa certinho, né? Como deveria ser feito. Nossa, e como então? Não, mas é aquela questão que eu digo para vocês, né? Gostem daquilo que vocês pretendem, né? Pesquisar. Gostem daquilo que vocês colocaram como o objeto de vocês, porque isso é que vai nos dar a segurança para produzir o nosso projeto, nos dá a segurança também para a defesa do nosso projeto. Gostar. Então, eu gosto, né, também dessa questão linguística, mas olha os caminhos que foram percorridos. Conhecer, né, de alguma maneira, e o que vai, claro, depois, é claro, isso vai se estender, o conhecimento ele vai se estender, vai se aprofundando, obviamente, né, mas dizer assim, eu acredito que eu conheço um pouquinho, né, sobre aquilo que eu desejo, então eu quero fazer alguma coisa a mais, eu quero fazer algo a mais, eu quero me aprofundar, eu quero buscar, eu quero preencher esse espaço que ficou aqui. Tá? Ok, Kátia. E, dando continuidade, nós temos, então... Nossa, o tempo urge. Por isso, nosso cronograma é tão importante ser seguido, né, gente? Porque, e é isso. Os objetivos. O objetivo geral, analisar o que dizem futuros professores, mas olha só, você observa que desde o título, passando lá, né, pela justificativa, passando pelas perguntas, vai estar tudo muito imbricado, né? Isso é necessário que aconteça. Tudo muito bem relacionadinho, né? Não há um espaço que desnortei aí a minha intenção. Né? Então, olha só,
analisar o que dizem futuros professores, de língua portuguesa sobre apropriação. Apropriação. Olha esse termo apropriação, como ele está aqui, né? Que amplitude é essa, né? Mas que depois tudo, gente, vai sendo bem mais direcionado, tudo vai sendo bem encaminhado, mas aqui eu continuava, né, com aquela certeza sobre o que eu queria pesquisar, dos fundamentos da a morfossintaxe está aí, ó, em seu processo formativo no exercício profissional em sala de aula. E os objetivos específicos que vão estar o tempo todo, né, se relacionando, resgatando, puxando, e aí casadinhos direitinho com o objetivo geral, lá com a justificativa, com o próprio título, né, e eles vão demonstrando essas etapas. Vou ler aqui apenas este terceiro, suscitar um olhar de maior interesse para o trabalho com a morfossintaxe, para o ato de ler. Olha a leitura, impossível não haver a leitura, e que durante também, lá na justificativa, eu apresento esse aspecto de leitura tão importante, né, para o ato de ler, compreender os distintos jogos de sentido indiciados e observáveis na materialidade linguística. Então, eu sempre dando enfoque a, não é a morfossintaxe somente, é sobre o ponto de vista da matemática, mas é uma leitura, há um dinamismo da língua, há esse jogo de sentido, a semântica já envereda aqui, né? A leitura é muito presente também, a compreensão também. Ok, Kátia. E, dando continuidade, o próximo slide, nós vamos, então, ver essa fundamentação teórica. Como eu falei, eu já tinha, de alguma maneira, né, alguns teóricos. Uns, inclusive, que eu achava que pudessem estar aqui, de repente nem usei, porque foram por um outro caminho diferente daquilo que eu estava aqui explorando. Né? Mas, olha, o Círio Pocente, né, aqui presente, o Bakhtin, que trabalha essa língua viva, dinâmica, né? Também trabalhando aí a linguagem, mesmo voltada para esses elementos linguísticos, mas também numa atitude também não só responsiva, mas de uma comunicação ativa mesmo. Né? E aí nós temos, ok, Kátia, só mesmo para a fundamentação teórica, né, que vai corresponder exatamente ao momento em que nós vamos apresentar os teóricos que vão colaborar de maneira bem estreita com o nosso trabalho, certo? E a metodologia. Ora, na metodologia, nós temos, inclusive, aqui, que é uma pesquisa qualitativa, né? Não é para quantificar, né? Não é para quantificar, não é para somar números, não é para você simplesmente ficar contando, mas para verificar o teor da importância também que tem essa pesquisa no âmbito do ensino, trazendo para o professor, vamos dizer, um novo olhar acerca também, né, dessa questão da morfossintaxe. E aqui nós temos a metodologia, que é quando nós vamos apresentar as etapas, né, da exploração, dos procedimentos, né? O que vamos usar como procedimento para que essa pesquisa seja realmente realizável, né? Essas ações, esses fatos. É uma entrevista, aquilo que já foi colocado anteriormente, né? Uma entrevista, é uma análise de uma obra, é um livro didático a ser explorado, é verificar as atividades do livro didático. Ok, Kátia. E assim nós continuamos aqui ainda com a metodologia ainda, Kátia, e nós temos então o próximo passo, né? Ainda continua sobre a metodologia, como o trabalho ia ser realizado, e aqui o cronograma, né? Atividades por trimestre, tudo bem dividido, levantamento bibliográfico, redefinições do projeto de pesquisa, observações na escola, considerando esse projeto, né? A sistematização e análise de dados
coletados, escrita do texto da qualificação, porque nós temos a qualificação, nós temos, né, gente, os seminários, seminário 1, seminário 2, nós temos o momento da qualificação, que é o momento em que a nossa dissertação já está quase, praticamente pronta, né? Depois ali nós vamos só fazer alguns ajustes, conforme a fala ali dos avaliadores, não é, da banca, nós vamos ou acrescentar, ou retirar, associar. Então, aqui nós temos esse momento da qualificação de suma importância, né? Claro, ajustes considerados, a observação, e depois desse período vem um momento para a gente ter um momento para fazer os ajustes, a escrita de artigo para a revista científica, elaboração da dissertação e a defesa, graças a Deus, é aquele momento que a gente vai, né, defender um trabalho sobre o qual nos debruçamos assim com tanta vontade, né? Não vontade só de terminar, não, viu, gente? Mas é vontade mesmo de pesquisar, vontade de buscar. Inclusive, eu quero aqui colocar as disciplinas que nós fazemos, elas são tão importantes para endossar ainda mais, né, a nossa pesquisa em relação ao conhecimento, né? Quantas disciplinas maravilhosas eu fiz e quantas e todas contribuíram para o andamento da minha pesquisa. Isso é muito importante, né? Foi assim um momento eu chamo de momento epistemológico da minha vida, foi o mestrado, né, e fazer essas disciplinas também, o quanto a gente aprende também com o orientador, com a orientadora, que estão ali prontos para nos apresentar ainda mais caminhos e caminhos a serem percorridos. Tá? Então, Kátia, ok, então, depois nós temos as referências bibliográficas, né? Essas referências é interessante porque aqui é só uma parte, mas a gente vai verificando, né? Como eu falei ainda há pouco, essas referências elas vão mudando. Nós às vezes suprimimos, né? Alguns teóricos, acrescentamos outros, de maneira que elas fazem um movimento muito bom no nosso trabalho, certo, gente? Olha, gente, rapidamente aqui, eu não vou mais nem me alongar tanto, que Kátia também ainda tem aqui uma apresentação. Nós temos aqui, olha só, aqui já é a minha dissertação. Olha só, gente, que maravilha passar por esses momentos. Ora, olha aquele título, olha como estamos aqui, olha, gramática, gente, e aí, gramaticalização. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não parava para ver a gramaticalização, gente. E aí, nossa, gramática e gramaticalização. E confesso que eu tinha um livro da Neves, que me acompanhou na pesquisa o tempo todo, onde ela estava lá se inquietou demais, porque era, falando da Neves, a Maria Helena de Moura Neves, né, nos deixou recentemente. E aí, gente, olha só, é engraçado porque a gramática, eu ficava, gente, a gramaticalização não é tudo aquilo que eu pensava. É aí que a gente se encanta. Porque diz assim, mas era isso que eu queria. Ó, eu falava gramática normativa, por que tão... Isso aqui é substantivo, acabou. Adjetivo, pronome. Eu quero mais que isso. Eu quero muito mais. E aí, gente, a gramaticalização. Pronto, eu digo, tem Maria Helena de Moura Neves. Meu Deus, tem gramaticalização nesse livro? Que maravilha, pronto, gente. Olha o título. Gramática ou gramática... Olha a mudança. Ou gramaticalização. Uma investigação sobre o ensino de leitura. Mas a leitura continua. Ó, a gramática continua. Então, a morfossintaxe continua, minha gente. Não é verdade? Gramática... Olha o outro título. E foi mudando, gente, ó. Gramática ou gramaticalização. Uma investigação sobre o ato de ler. Leitura continua. Morfossintaxe continua. A gramática está aí. Mas não só sobre esse aspecto tão normativo. Olha a gramaticalização ajudando esse movimento, esse dinamismo, né? Ah, gente, eu me encanto. Então, olha só. Em questões de leitura ou de análise linguística. Esse ainda ficou assim. E talvez a gente vai colocar questões de leitura ou de análise linguística. De livros didáticos. Agora apareceu um dado novo, o livro didático. Não estava lá, mas eu digo que o cerne continua. Né? Livros didáticos de língua portuguesa da terceira série do ensino médio, terceira série. E é interessante porque durante o mestrado, eu não tenho vergonha de aprender, gente. Eu não tenho vergonha de aprender. É por isso que eu digo que eu não tenho vergonha de falar. E aí a professora dizia assim, Regina, olha...
Vamos afunilar, está muito amplo, vamos afunilando. E aí chegamos. Continua a gramática, continua a morfossintaxe, os escapes da temporalidade, uma investigação sobre o aspecto verbal nas questões de interpretação no livro didático de língua portuguesa do ensino médio. Não é só mais o terceiro ano, é o ensino médio. É o tempo gramatical. E o tempo gramatical, nós vamos aqui, inclusive, nos direcionar para o verbo. É dizer que existe a temporalidade. Ora, pois no momento que a gente explora isso aí, a gente vai além dessa morfossintaxe da gramática normativa. Olha o objeto agora. O objeto é o tempo. O objeto é o tempo, que está lá no verbo, né? Especialmente, foi o que nós, então, colocamos aqui como na nossa pesquisa, né? Então, é isso. Esse percurso, ele é bonito porque ele vai, na realidade, somando, agregando de fato, né? Agregando, e vai ficando algo robusto mesmo, tá, gente? E aí nós elegemos como objeto o tempo, não só o marcado pela forma verbal, que inclui a conjugação, mas a classificação de seus aspectos. Gente, eu trago de novo Bakhtin aqui, a língua é viva, ela é dinâmica. Eu trago novamente aqui outros teóricos, eu trago a Maria Helena de Mouranet, eu trago Castilho, que trabalha o aspecto do verbo, e eu vou trazendo outros descobertas, que vamos investigar o tempo, né? E aí, nós não paramos, porque somente naquele aspecto teórico ali da gramática, nós fomos para os textos literários. E aí, pronto, ficou mais linda ainda a pesquisa, gente, porque nós fomos para os textos literários buscar os textos literários nas questões do livro didático, como nesses textos literários o tempo estava sendo explorado. Né? Olha só, né? Que maravilha. Como esses professores do mestrado, e estão aqui a professora Kátia, o professor Dino, eu digo que eles nos transportam para o mundo do saber. Parece até um clichê, mas não é. Olha, eles nos transportam para o mundo do saber, para o mundo epistemológico, né? E nós buscamos, investigamos e nos encantamos, de fato. E aí o objetivo vai mudando, gente. A pergunta vai mudando, né? O problema vai mudando, tudo. Né? Mas gostemos da nossa pesquisa, do nosso projeto, que a gente não se distancia dele, não. Tá? E o orientador, ele vai nos apresentando esses novos caminhos e compreendendo também, né, o que nós pretendíamos pesquisar. E, afinal, diz, mas olha aqui, a essência está aqui, né? E isso é muito bonito. Eu sou muito grata por esse mestrado, muito grata por estar aqui também ao lado da doutora Kátia, do doutor Dino, né? E apresentando uma fala que para mim não foi só de conhecimento, mas também de muito encantamento. E aí nós temos objetivos específicos. Olha, o objetivo geral, ele promoveu vários outros objetivos, apresentar teorias acerca do tempo. Nós fomos investigar também o tempo, gente. Nossa, era só o tempo linguístico? Não, era o tempo físico, era o tempo crônico. Né? E aí nós temos aqui o tempo corpóreo. Temos a gramaticalização permanece, a gramática também permanece, porque nós temos ali verbo, nós não podemos desconsiderar. Né? E aí nós temos as perguntas: qual tempo é considerado nas questões de interpretação? Nós temos uma pergunta central que gerou, né, essas perguntas tantas, porque nós partimos de como o tempo verbal é explorado, como o tempo verbal é explorado nas questões, né, de interpretação do livro didático, e especialmente as questões que trazem ali o texto literário. Então, queridos e queridas, é sobre isso que eu queria apresentar para vocês, né? O quanto nós realmente precisamos ajustar tudo desde o início, desde o projeto, tudo muito amalgamado, imbricadinho, para a gente não se perder. Né? E as referências, elas se estenderam bastante.
não resta dúvida. É um pouco do referencial teórico, e eu fui conhecendo autores que eu não conhecia, a Coroa, por exemplo, Abraçado, gente, que eu não conhecia realmente, né? Olha, e aí nós fomos o Alfredo Bós eu já conhecia pela questão, né, da literatura, mas o quanto ele trouxe aqui sobre o tempo lá no texto literário, para que realmente a pesquisa ficasse essa pesquisa robusta. E eu ainda sou daquela que eu mesma me elogio minha pesquisa. Eu tenho que elogiar, porque partiu de um projeto que realmente depois assim, me emociona. Eu me emociono, gente. Eu sou um pouco bobinha nesse sentido, porque eu me emociono de fato, sabe? E eu digo assim, ficou uma pesquisa robusta de fato, né? Porque nós elaboramos um quadro bonito, né? Sobre nessa questão aqui, a temporalidade ou aspecto verbal. Vocês precisam depois conhecer. Eu já faço até propaganda. Pois então é isso, gente. Eu agradeço muito essa oportunidade. Tenho aprendido cada vez mais e a gente não pode ter vergonha de aprender, dizer não sei, eu quero aprender. E foi isso que eu fiz, sabe? Quando eu comecei o mestrado, eu disse, meu Deus, eu vou fazer o mestrado, vou. E fui. E olha onde estou agora, né? Obrigada. Kátia, né? Kátia agora. Regina, ela é um tipo de pessoa que vale muito a pena ouvir, porque ela é extremamente encantada. E é por isso que a gente pensou na aula, assim, sabe? Mostrar o planejamento e depois mostrar a divulgação, sabe? O meio não dá. Porque agora, o que se pode dizer é que entre a elaboração, que é o projeto, e a divulgação, há um percurso longo, né? E manter esse encantamento é o desafio, porque são muitos desafios. Né? Agora, voltando para a questão do projeto, eu quero mostrar para vocês um projeto de uma ex-orientanda minha, lá no programa de letras de Bacabal. Vejam a diferença. Então, ler o edital do projeto é fundamental. Aqui, olha, a linha de pesquisa, vocês conseguem enxergar ou está ruim o tamanho? Está dando para enxergar bem, Regina? Aí? Tá, né? Ótimo. Então, a linha de. Olha o projeto que ela coloca a linha. E aqui, ó, do discurso de divulgação científica do discurso científico à divulgação científica para um grande público. Uma análise de revistas especializadas. Então, ela foi para a linha 1, texto e discurso, que é a linha que eu né, estou vinculada, e aqui ela coloca já a indicação de orientadores, é diferente, que aí no PG Letras não tem, tá? Outra coisa, pede-se sumário, aí no PG Letras não pede, né? Lá tem um espaço para o sumário com os elementos, introdução, veja que aqui tem introdução, justificativa. No PG Letras, a introdução e justificativa, eles unem-se, e a problematização, isso tudo vira uma coisa só. Né? Lá ela foi dividindo, né? É uma forma diferente de fazer. Aí o que acontece? Na introdução aqui do texto que ela vai colocando, ela vai apresentar a ideia da divulgação científica, que é o grande ponto que ela quer trabalhar. Nosso interesse aqui, eu coloquei em amarelo, está em olhar para a divulgação científica em revistas online especializada, né, na divulgação interrogar tanto sobre os modos de reformulação explícitos realizados para que o discurso científico chegue à população, quanto os discursos implícitos que constituem os enunciados da revista de divulgação científica. Esse interesse não nasce aqui, vem de uma pesquisa desenvolvida no PIBIC, e que teve como objetivo analisar a gênese das revistas científicas no Brasil. Então, veja, enquanto Regina diz, olha, eu passei um tempo, há um tempo entre eu terminar a graduação e eu vim para cá para o mestrado. Eu fiquei estudando, mas eu fiquei dedicada ao trabalho. Essa aluna aqui, não. Ela foi minha aluna na graduação, né?
E depois que ela terminou a graduação, o intervalo entre a graduação e mestrado, eu acho que é de 1 ano. É de 1 ano. E ela vai fazer o mestrado. Ela já pesquisava sobre revista. Há um trabalho de continuidade. Regina estava dentro da sala de aula, no exercício da docência, estudando, mas ela não tinha uma pesquisa formalizada a respeito da morfossintaxe. Ela não tinha. Ela foi fazer isso no mestrado. Esta aluna, desde a graduação, tem. Então, ela coloca, ela marca essa posição enunciativa. Olha, o que eu estou fazendo aqui não está nascendo agora. Ela vem lá do PIBIC. Só que no PIBIC ela estudou sobre a gênese das revistas científicas no Brasil. E agora ela quer estudar sobre revista de divulgação científica. Há uma diferença. Então, ela vem trazendo, na introdução, só peguei, ela quer olhar para o passado, ela diz assim, olha, olhar para o passado, em comparação, fez surgir a inquietação, está aqui a pergunta, como a divulgação científica chega ao grande público a partir das revistas? Olha aqui como é que vai nascendo. Que estratégias linguísticas e discursivas são utilizadas para popularizar o discurso científico? O que as revistas dizem sobre discursos de popularização do conhecimento científico? Então, ela vem aqui, nessa justificativa, trazendo essas inquietações dela e mostrando os autores que estudam, e essas inquietações dela são uma forma de mostrar também, de justificando a importância. Há uma importância, essa importância não é uma coisa só minha. Isso está ligado ao próprio processo de gênese das revistas no Brasil. E aí ela vai e traz elementos. Bom, história é revista, jornalismo científico, ela vai procurar saber disso, ela vai pegando as áreas de conhecimento diferente. E vai precisar da linguística, porque ela quer ver movimentos linguísticos. Para ver os movimentos linguísticos, ela vai mobilizar várias áreas. Vai trazendo os autores aqui, ó, desde a introdução, aqui, os autores que vão fundamentar. Vem a justificativa, ela vai contando a história, vai trazendo autores que vão discutir nessa divulgação científica, como Altier Revaux, né, que vai falar a importância de você trabalhar isso, ela vem trabalhando a partir do trabalho dela enquanto pesquisadora, de iniciação científica, mas também de outros pesquisadores que trabalham com isso. Então, ela vai dizendo, olha, isso não é só meu, tem uma turma aí grande, né? E ela se interessa muito sobre esse lugar educativo da divulgação científica, que a divulgação científica para o grande público é uma modo de aproximar, é um movimento educativo. Então, como é que ele acontece nessas revistas especializadas? Veja que, quando ela vai fazendo isso, ela vai justificando algo que é importante socialmente. É importante a gente ver o trabalho educativo que essas revistas fazem. E como é que elas estão fazendo? O que elas estão ensinando? E como? Né? Porque eu tenho discurso científico que tem uma linguagem muito cifrada, de um público, né, muito fechado, que são cientistas que estão dialogando entre eles. Né? A turma de letras dialogando entre si. Mas quando eu for colocar isso para o grande público, eu tenho que considerar uma série de pessoas que vão ler e que vão ouvir isso aí, que precisa ter, de alguma forma, vários movimentos de modalização. Como é que eu vou modalizar com esses diferentes modos de dizer, de tal maneira que eu não vá alterar a essência? Né? Porque eu estou tirando de uma esfera e indo para outra. Então, a investigação ajuda a entender os lugares que as revistas ocupam no meio social, como elas fazem a mediação de saber. Então, veja que ela está justificando a importância do trabalho dela. Né? Vem construindo o problema. Então, para construir o problema, ela já contou lá da história dela, ela vai trazendo autores, como Altier, a Zamboni, que são autores que ela foi lendo sobre a ideia dessa importância da divulgação científica. A Altier fala sobre a relação com a escola, a Zamboni fala sobre essa ideia de vencer essa barreira que existe, essa barreira cultural. Aí ela continua, né? E ela coloca aqui, estou só fazendo a pergunta. Qual é a pergunta de pesquisa dela? Ali eram questões que ela estava levantando, que justifica agora como diferentes revistas de divulgação científica fazem o processo de mediação entre o discurso da ciência e o grande público leitor.
Como a divulgação do discurso científico chega ao grande público a partir de revistas? Que estratégias linguísticas são utilizadas para popularizar? E ela coloca um elemento que é a hipótese. A hipótese é uma possível resposta para esse problema, né? Olha, as revistas, elas envolvidas com jornalismo científico comercial, se diferem daqueles que estão diretamente ligados a jornalismo científico não comercial. Então, para ela, a proposta dela é trabalhar com as duas revistas de divulgação científica, uma comercial, que é super interessante, e outra não, que é a questão de ciência, que não é comercial. Há diferença quando eu penso em alguma coisa comercial ou não, nesse modo de divulgar o conhecimento, há diferenças, não é? Então, está aqui o objetivo, analisar o discurso. A proposta é analisar o discurso em revistas, mas acima vocês viram que ela não usou nada da linha francesa. A proposta dela está ligada mais à teoria da enunciação. Em revista especializada, a fim de percebermos tanto os modos de reformulação explícitos, para que o discurso científico chegue à população, quanto os discursos implícitos que constituem. Então, o movimento dela é discursivo, ao mesmo tempo que ela quer trabalhar com um movimento de enunciação. Então, é linguístico e discursivo. Né? Então, mas aqui o projeto vem os objetivos, discutir o sentido de divulgação científica, vai trazendo os autores como Voloshinov, né? Altier, que ela vai trazer, ela vai trazer autores da linguística, vai trazer autores do jornalismo, vai trazer autores da história, e aqui, da linha francesa de análise do discurso, ela traz o Foucault. Aí eu tenho já os conceitos, já tem um movimento teórico, já tem autores que discutem especificamente isso. Bora lá agora, a metodologia. Ela busca fazer uma análise comparativa, vai fazer uma pesquisa de natureza qualitativa, uma pesquisa bibliográfica, né? Aí ela vai trazendo, ela está fazendo, então ela traz já os autores que vão ser a lente, que vão ser a lupa. O Bakhtin vai me ajudar a trabalhar com categorias, porque eu vou trabalhar com a concepção de linguagem que ele vê. A Altier vai me ajudar porque ela vai falar sobre a heterogeneidade do dizer, né? E ela vai dizer, as revistas que eu vou trabalhar, ela já delimita aqui, olha. Vocês estão vendo como as coisas estão muito mais recortadas, né? Muito mais recortadas. A super interessante é a questão de ciência. Ela apresenta as revistas, por que ela escolher cada uma dessa. A justificativa é porque é super interessante, é comercial, questão de ciência não é comercial, é de uma fundação. E aí ela diz assim, ela já vai colocando elementos que vão ajudar na análise, para onde é que o olho dela vai, né? Como a divulgação científica chega? Então, que jogos enunciativos são elaborados? O que esses jogos dizem sobre discurso implícito? Então, isso aqui já são perguntas que vão direcionar o olhar dele para a análise. Ela traz já um movimento analítico aqui. Ela já pega, dentro dessa metodologia, e está mostrando como ela vai trazer. Revista Questão de Ciência, revista super interessante. Ela traz e já vai fazendo um jogo comparativo e fazendo um movimento analítico. Ela já está mostrando. Então, quando ela faz isso, ela já está mostrando, olha, eu já tenho um caminho. E eu já estou mostrando para vocês como é que eu pretendo caminhar. Você vê aqui alguém, né, que já vai fazendo as análises, e aí o orientador já vai dizendo, vai vendo e vai vendo, né, como é que ela já está pensando a trabalhar. Você vai vendo que tem, de alguma maneira, um maior assim, proximidade teórica e analítica dessa pessoa aqui. Né? Não significa dizer, aí, claro, que um trabalho vai ficar bom e o outro não. Não. Tem a ver com a trajetória de pesquisa, alguém que está continuando. É como você fazer o mestrado e fazer o doutorado em continuidade. É bem diferente de você fazer rupturas. Né? É bem diferente. Então, ela vem trazendo um movimento analítico, traz o cronograma, algo possível de ser executado, o levantamento bibliográfico, né, a revisão bibliográfica, na verdade, a revisão do projeto, a coleta de dados, a análise dos textos de divulgação, revisão. É um cronograma muito enxuto que ela vai distribuindo em 24 meses.
E as referências? As referências é o que ela citou no projeto. Você vê um projeto que ele está todo redondinho, está perfeito, né? Perfeito para o que ela se propôs a fazer, né? Mas vai ficar assim até o final? Não, não vai ficar até assim ao final. Todo o projeto, quando você vê o projeto, não é a perfeição que ninguém, nem o orientador está buscando. O que ele está buscando é saber se você é leitor, você consegue mobilizar, né? E se você vai conseguir relacionar. Porque, e você também, podem perguntar para vocês estão dispostos a mudar de teoria? Porque pode ser que você não esteja disposto. Não, eu já estou há muito tempo estudando isso e eu não quero mudar. Aí é com você. Quando você pega a dissertação final dessa aluna, olha como mudou. Analisar o processo de didatização. Saiu a comparação entre revistas comercial e não comercial para ver o processo de didatização, como é que se dá a didatização do discurso de divulgação científica. Se é didática, então ela tem que trabalhar com a educação, tem que dizer o que é didática, tem que dizer o que é discurso científico, né? E tem que falar sobre questões linguísticas. Vejam como esse movimento de construção do objeto, ele é relacional. Tá? E aí vem a dissertação dela, que muda o título também. O título fica sendo... Cadê o título? O título ficou... Didatizar para popularizar. Olha como é que ficou. Um estudo sobre a construção de enunciados de divulgação científica em revistas especializadas. Aí, mesmo essa aluna que tinha experiência, que tem... não significa dizer que não vai mudar nada. Vai mudar. Vai mudar. Porque é no processo que a gente vê. Algumas mudam mais, né? Quando você vê, por exemplo, da Regina, que estava muito amplo, morfossintaxe é um mundo, né? E aí ela vai e faz um recorte. Ou então outras, ela não muda as revistas, mas ela muda para onde ela vai olhar das revistas. E o que vai sendo. Então, gente, assim, um projeto de pesquisa é uma intenção de pesquisa que está mostrando o planejamento. O que se espera é saber se vocês sabem ler, se vocês sabem o que vocês querem. Saber o que vocês querem não é perfeição, não é dizer que aquilo vai ser aquilo do final, do começo ao final, né? Não é isso. O orientador, ele quer ver potencial. Eu vejo potencial aqui, em quem está elaborando esse projeto. É isso que o orientador quer, tá? Ver ali a possibilidade de construção de uma pesquisa. Bom, em linhas gerais, é isso, até porque a gente não tem mais tempo, né? Não sei, Dina, eu acho que não cabe, não sei se tem tempo, mas só pergunta que a gente começou atrasado. Mas é isso, e eu agradeço, assim, muitíssimo a participação e vocês estarem aqui até agora, né? Quase 9 horas, eu passo a palavra para Dino. Dino teve que sair, professora, mas a gente abre o espaço para dúvidas, para perguntas, obviamente que de forma breve por conta do horário, mas o espaço está aberto para questionamentos dos alunos. Bom, diante do silêncio, a gente entende que ficou muito claro para todos. E nós agradecemos a Regina, a professora Kátia Silene, por as contribuições riquíssimas, e creio que todos aqui sairão com a mente borbulhando de novas ideias. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada e sucesso. Obrigada. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada, sucesso também para vocês. Obrigada, gente, muito obrigada. Boa noite.